declaro aberta a sessão solene destinada à posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Registro com alegria a presença de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bem como do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Cumprimento igualmente os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, igualmente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e em nome de Sua Excelência, cumprimento todos os ministros do TSE presentes. Cumprimento os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, bem como o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Boni Branco, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, e o Defensor Público-Geral Federal, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, a presença do senhor presidente da República, do Senado e da Câmara são um bom símbolo da independência e verdadeira harmonia entre os poderes na República Brasileira. Registro também a presença aqui no dispositivo do plenário dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de sempre, ministro Francisco Rezec, Carlos Mário Veloso, César Peluso, Carlos Aires Brito, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, com alegria tê-la de volta aqui, bem como também o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, a senhora primeira-dama Janja Lula da Silva, senhora Lu Alckmin, as esposas dos senhores ministros desta Corte e dos demais tribunais superiores aqui presentes. Registro a presença sempre honrosa para todos nós do ex-presidente José Sarney, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, do presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Camelo, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, recém-empossado, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, do Advogado-Geral da União, ministro Jorge Messias, da vice-governadora do Distrito Federal, senhora Celina Leão, do governador do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, do governador em exercício do Estado do Paraná, senhor Darcy Piana. Registro também, com muita alegria, a presença simbolicamente muito importante da presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhora Nancy Hernández Lopes, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, e a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargadora Lídia Maegima, e do reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Marcos Suni. Convido todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será interpretado pelo coral Supremo Encanto, sob a regência do maestro Eldon Soares, acompanhados da pianista Edilene Cordeiro.
eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus tesouros e dos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, uma marota sentas estrelado. E diga ao verde louro dessa fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre na justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem dele grite a glória, a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. O ministro Luiz Edson Fachin graduou-se pela Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, realizou os seus estudos de pós-doutorado no Canadá, foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, atuou como pesquisador do Instituto Max Planck de Hamburgo e como professor visitante do King's College em Londres, foi procurador do Estado do Paraná e nomeado para o Supremo Tribunal Federal em 2015 por indicação da então presidente Dilma Rousseff. O ministro Fachin assume a presidência do Supremo num mundo dividido que precisa muito da sua integridade, da sua capacidade intelectual e das suas virtudes pessoais. De modo que é uma bênção para o país, nesse momento, poder ter uma pessoa como Vossa Excelência conduzindo o Supremo, com o encargo de manter as luzes acesas nesses tempos em que, de vez em quando, aparece escuridão. Convido Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio que hoje se inicia. Termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. A senhora diretora-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2025, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, perante o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, tomou posse Sua Excelência o senhor ministro Luiz Edson Fachin, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 13 de agosto de 2025, para o biênio de 2025 a 2027, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo lavrou-se este termo
que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Fernanda do Vale Azambuja, diretora-geral da Secretaria. Declaro empossado Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Edson Fachin. Convido Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. A senhora diretora-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2025, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, presente o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, tomou posse Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 13 de agosto de 2025, para o biênio de 2025 e 2027, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Fernanda do Vale Azambuja, diretora-geral da Secretaria. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Alexandre de Moraes.